dando a cada um de nós a receptividade das lições que iremos tratar nessa noite. Antes da gente entrar no tema, vamos falar um pouquinho sobre prece. Quando a gente fala sobre prece, o que é a prece? A prece, basicamente, tem 3 aspectos. A gente usa a prece para quê? A gente usa a prece para pedir, para agradecer e para louvar. Quando aqui no início da reunião está cantando e as pessoas estão cantando e é uma música relacionada a um tema evangélico, está falando de alguma coisa boa, alguma coisa sobre reencarnação, então a gente está com o pensamento com a espiritualidade. Então nesse momento que a gente está aqui cantando, nós estamos louvando. Então a gente está fazendo uma prece, porque a prece é para a gente poder fazer uma conexão com a espiritualidade. A prece serve para isso. Então quando está cantando, está tocando a música, nós estamos em prece, nós estamos nos conectando à espiritualidade, nós estamos falando do Evangelho, estamos falando do bem, falando de tudo aquilo que eleva o sentimento da alma, que nos dá harmonia e tranquilidade. Então a prece serve para isso. Normalmente a gente faz uma prece sempre pedindo e às vezes agradecendo ao mesmo tempo. Quando a gente está em dificuldade, a gente só pede. Quando a gente não está, a gente pode fazer uma prece para agradecer. E lembrando que a prece não é só um conjunto de palavras, não é a gente ficar ajoelhado, não é a gente fechar o olho. A prece não precisa de nada disso. Você pode estar ali trabalhando, mexendo com alguma coisa, fazendo comida, mexendo no computador, dirigindo, e você pode estar em prece. O seu pensamento pode estar ligado à espiritualidade. Então, nesse momento, você está fazendo prece. Você às vezes não precisa nem falar nada, mas o que vai fazer a diferença é o que você está pensando, o que você está emitindo. Quando nós estamos, por exemplo, no nosso ambiente de trabalho, eu trabalho em secretaria de escola e já presenciei diversas situações. Acredito que a maioria de vocês também tenham passado por isso. Se você está lá, vamos colocar que você está neutro. Você não está nem triste, nem alegre. Você está normal ali, tranquilo, realizando o seu trabalho. Se chega alguém lá para você atender, para você conversar, e essa pessoa está irritada, está nervosa, o que vai acontecer? Aquela irritação tende a passar para você. As pessoas que estão ali tendem a ficar nervosas. Não é às vezes só porque ela está gritando, mas a maneira, às vezes ela nem precisa falar nada, ela pode falar baixo, mas a energia que a pessoa carrega, aquilo ali, vai junto e é despejado nas pessoas. Se a pessoa chega calma, tranquila, sorrindo, emitindo algo bom, isso também vai contagiar todo mundo que está naquele ambiente. Se a pessoa chega triste, às vezes meio chorosa, mesmo falando baixo, mas ela está com aquela tristeza, com algo que aconteceu, que está perturbando, que está deixando ela em desequilíbrio, essa energia também contagia os demais. Eu disse inicialmente, se a gente estiver neutro, você não está nenhuma coisa nem outra, mas aí, dependendo da maneira como a pessoa chega, pode atingir. Você pode ficar nervoso, você pode ficar alegre, você pode ficar triste. Se você já tem o domínio das suas emoções, então normalmente você está tendendo a ficar mais alegre.
sempre está mais tranquilo, em equilíbrio. Então, se a pessoa chega nervosa, qual é a sua tendência? O que você deveria fazer nesse momento? O correto, o normal que deveria acontecer era de nós procurarmos acalmar essa pessoa. Só que se a gente está em desequilíbrio, a gente é mais um que vai ficar nervoso. Aí a gente começa a falar assim, fala baixo. A pessoa está nervosa, gritando, e você vai falar mais alto, e você tenta impor a paz, como se isso fosse possível, gritando com a pessoa, falando com ela para acalmar, que ali não é lugar disso. Como é que a gente quer paz através de meios complicados? Através do nervosismo. Então, esse equilíbrio que nós deveríamos manter constantemente, em qualquer situação, se é, no caso, que eu estou citando, da pessoa nervosa ou da pessoa triste, você não vai deixar aquilo te afetar. E você vai utilizar o que você tem para poder voltar a pessoa ao equilíbrio. Ou pelo menos para amenizar a pessoa que chegou naquele estado. E se você está alegre e a pessoa chega alegre, ali vai multiplicar aquelas bênçãos. Então nós participamos dessa troca de energias constantemente, o tempo todo, a todo instante. E às vezes nem precisam ser com outras pessoas, não. Às vezes você está assistindo uma notícia, você está lendo uma mensagem, um livro, aquilo te contamina, aquilo pode te desequilibrar ou pode te acalmar. Então não precisa ser diretamente com as pessoas. A gente troca essas energias através dos quadros mentais que nós vamos formando, através do que nós vamos observando, lendo e escutando. Uma música que você escuta pode te acalmar ou pode te perturbar. Depende da sua sintonia. Aí vai de cada um. Então, quando a gente fala em prece, da gente ficar nesse estado de prece, é o tempo todo. E lembrando que nós nunca estamos sozinhos. Quando a gente faz a prece aqui na Casa do Caminho para iniciar as nossas reuniões, para encerrar a reunião, para iniciar a tarefa do passe, para terminar a tarefa do passe e todas as outras tarefas que nós fazemos, quando a gente faz a limpeza, quando tem a evangelização, quando vai sair para a campanha do quilo, em todas as nossas ações, nós temos o costume de iniciar com uma prece e terminar com uma prece. Porque quando a gente faz a prece, qual é a nossa intenção? É de nos ligarmos a Deus. Mas aí, como a gente não tem condições de ligar a Deus direto, às leis, devido à nossa própria incompreensão, como é que a gente vai ligar a Deus direto? A gente não aceita nada do que acontece no nosso dia a dia. Então a gente liga ao nosso guia espiritual, aos guias da casa, ao nosso anjo da guarda. E esse estado receptivo do bem, porque os guias espirituais, os mentores da casa, o nosso anjo da guarda, eles estão conosco o tempo todo. Então, em todas as tarefas que você vai fazer, para você ter essa ligação deles, que são mais evoluídos, mais elevados, que não se deixam contaminar pelas nossas ignorâncias, pela nossa falta de fé, pelas nossas paixões, eles sempre vão fazer o melhor para nós. Sempre vão tentar colocar, nos ajudar a ficar bem, em harmonia, em tranquilidade, para que a gente utilize, do nosso dia a dia da melhor maneira possível. Todas as vezes que você vai realizar qualquer coisa, se você estiver nervoso, a tendência é de ter alguma coisa errada.
Se você estiver triste, a mesma coisa. Mas se você estiver alegre, em equilíbrio, tranquilo, a tendência é que as coisas deem certo. Da melhor maneira possível para você e para todos aqueles com quem você está convivendo ali naquele momento. Então, na hora que a gente faz a prece, né, para fazer essa conexão com as leis divinas, para a gente poder se ligar ao nosso guia espiritual e estar receptivo à boa influência dele, a gente busca exatamente isso. Na hora que a gente faz a prece para iniciar a reunião, todos, né, tendem a focar o seu pensamento para que você entre nessa sintonia do bem. E aí a gente vai estar mais receptivo. Porque tenta conversar com alguém, com a pessoa focada ali numa conversa preocupada no WhatsApp. Tem como a gente escutar alguma coisa? A pessoa está conversando, olhando no WhatsApp, está preocupada, resolvendo alguma coisa? Por melhor que seja quem está do seu lado, você não vai escutar. Você não vai dar atenção, você não vai perceber tudo. Aí você pega o início e o final. E aí as coisas se complicam. Fora se o outro não irritar com você e largar você sozinho. E depois que você vê, ó, fulano estava conversando comigo e saindo. Sem educação. O outro é sempre sem educação, né? Então, quando a gente fala em prece, no nosso dia a dia, constantemente a gente está nessas preces. A gente está trocando energias com os outros. E essa questão da gente fazer prece para os desencarnados, nós estamos estudando aqui nas quintas-feiras o livro Voltei, e lá é claro a condição da prece. O tanto que auxilia, o tanto que ajuda. Porque como o nosso, né, como eu dei o exemplo, no nosso dia a dia a gente fica em desequilíbrio, mesmo a gente estando normal, e dependendo da pessoa que chega próximo de nós, tira a gente do nosso equilíbrio, porque nós ainda não temos essa firmeza o tempo todo. Qualquer coisa nos desequilibra, não precisa ser muita coisa, coisas mínimas, tira a gente do nosso padrão de equilíbrio. Então a gente precisa dessa prece para a gente poder manter esse foco, estar receptivo à espiritualidade superior, para a gente poder realizar as coisas da melhor maneira possível. O espírito que está desencarnado, ele vai estar muito mais receptivo a essas energias, porque o corpo não vai amortecer, ele vai sentir na íntegra. Quando você sente a energia de alguém que está desequilibrado, aquilo ali, né, te incomoda, você fica nervoso, né? Se chega alguém com raiva, né? Aí você para, respira, pede com calma para a pessoa se acalmar, aí você consegue. Mas mesmo assim, aquele desequilíbrio que a pessoa traz, e como eu disse, ela nunca está sozinha, vai te afetar. Imagina o desencarnado que não tem ali o corpo para poder amortecer. Ele vai sentir as energias na íntegra, porque o corpo amortece tanto a nossa vibração que a gente envia, quanto a que a gente recebe. Quando você está com raiva de alguém e a gente quer torcer o pescoço da pessoa, a gente quer enforcar ela, né? Só está no seu pensamento. A pessoa sente alguma coisa? Às vezes ela até passa mal, né? Dependendo da sua vibração e da dela, ela até sente. Mas o corpo não deixa a gente extravasar toda essa energia em direção ao outro. É uma proteção para nós. Porque imagina que se tudo que a gente pensasse em relação aos outros acontecesse de imediato. Ia ser complicado. Porque na maioria das vezes a gente não está pensando coisas boas. E da mesma maneira a gente é protegido porque os outros fazem isso conosco. E a gente sente, né? Te dá uma dor de cabeça, um mal-estar, a gente chega a sentir quando alguém envia uma energia. E a culpa não é só de quem envia, não.
A culpa é sua de estar receptivo a essas energias. Quando você está desencarnado, você está à mercê dessas energias. Você só vai ter como proteção a sua elevação moral, o seu conhecimento, a sua firmeza de propósito, como nós vimos aqui no estudo do livro de quinta-feira. Então, na hora de um velório, que as pessoas estão ali comentando mal de você, aquilo ali vem ao seu encontro porque você fez. Você fez alguma coisa para estar receptivo àquele mal. E você vai sentir como se fossem punhais, os Espíritos falam, né? Para a gente poder entender o que acontece, é como se fosse punhal ali, te atravessando, te dando aquela dor, devido à energia baixa dos maus comentários das pessoas ali no velório. E da mesma maneira, aqueles que estão com bons pensamentos, que estão irradiando algo bom para você, você vai sentir como se fosse uma chuva de bênçãos em seu favor. Vai te acalmar, vai te trazer bem-estar, vai realmente fazer diferença ali naquele momento para você. Então essa troca de energia, ela acontece o tempo todo. E depois que a pessoa desencarna e passa um tempo, que ela já está no plano espiritual, buscando o seu equilíbrio, a sua harmonia, ela também pode estar receptiva às nossas preces. E isso auxilia. Como Marisa, como Eliana bem colocou aqui para nós, né? Uma mãe que está lá com alguma preocupação em relação ao que ela deixou para trás, e se ela vê o bem acontecendo, ela vai ficar tranquila. Isso vai ser mais do que uma prece para ela. Porque da mesma maneira que nós auxiliamos os outros, e ele nunca está sozinho, a gente vai ficar, né? Os espíritos se sentem endividados conosco. Da mesma maneira que se alguém ajudar alguns dos meus próximos, da minha família, do meu ambiente, é claro que eu vou ficar em dívida com aquela pessoa. Se vier alguém estranho, né, e ajudar a casa do caminho, está nos ajudando. Nós não vamos nos sentir em dívida com aquela pessoa, se um dia ela precisar, se um dia ela querer a nossa ajuda, qual de nós vai querer negar? Mesmo que ele nunca tenha ajudado, a gente sempre procura auxiliar. Mas se a pessoa já fez alguma coisa, com certeza esse sentimento de gratidão vai falar mais forte, e a gente vai ter mais vontade de auxiliar aquela pessoa. Então, com os espíritos protetores de cada um de nós, todos aqueles que você ajuda, você também está recebendo, né, gratidão desses espíritos. E pode ter certeza que o dia que você precisar, você vai receber. Então, para a gente poder dar início, Eliana já leu o item 18 sobre a prece. E aqui, logo no item 19, ele fala o seguinte: certas pessoas não admitem a prece pelos mortos, porque na sua crença não há para a alma senão duas alternativas: ser salva ou condenada às penas eternas. Na maioria das religiões, morreu, acabou. Ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Antigamente tinha o limbo, o purgatório, só que hoje, né, isso foi abolido de algumas, as pessoas duvidam. Mas e aí? Como é que fica? Nós espíritas, a gente sabe que céu e inferno é um estado de consciência. No mundo espiritual existem céu e inferno, locais bons, equilibrados, tranquilos, e locais trevosos, com dor, com sofrimento. Tudo isso moldados e feitos pelas próprias pessoas, pelos próprios espíritos. Então, de acordo com o que você sente, com o que você pensa, com o que você quer de verdade no seu íntimo, você será atraído para esses lugares. Se você tem sempre bons pensamentos, boa índole, você
vai ter, né, essa atração a esses bons locais. Se você não tem, se você gosta do tumulto e da confusão, se você gosta da revolta, da vingança, você será atraído para esses locais. Então é de acordo com o que nós pensamos, fazemos. Mas indiferente de onde nós estivermos, todos aqueles que pensarem na gente, que fizerem essa prece, que fizerem esse pedido, que enviar essas energias, um dia vai chegar para nós. Às vezes não vai chegar diretamente, mas vai chegar aonde que precisa. Se eu estiver precisando de um emprego, por exemplo, né? Estou desempregado, passando dificuldade, estou querendo um emprego. Eu faço uma prece para a espiritualidade, meu guia espiritual, e vou pedir um emprego. Eu mereço esse emprego, eu fiz por merecer. Então, a espiritualidade vai movimentar e vai achar esse emprego para mim. E como que eles vão fazer? Eles vão construir uma empresa e vão me empregar? Não. Eles vão usar as pessoas. Aí ele chega, né, por exemplo, para mim, e fala assim, né, sopra no meu ouvido ali, manda a ideia. Conversa com a Marisa. Marisa pode ajudar. Aí eu falo assim, aí eu penso, né, falo assim, uai, para que eu vou pedir Marisa? Mas vai me empregar de quê? Eu não sei cozinhar, não sei nada. Ela não tem nada, não sabe nada. Como é que ela vai me ajudar? Bobagem. Mas se a gente está receptivo à espiritualidade, a gente é moldado, a gente aceita. Aí eu vou, chego, marido, estou precisando de um emprego. Se souber de alguma coisa, você me fala. Eu falo assim, tá, vou ver. Eu souber. Aí ela vai, comenta com o Domingos. Ó, Miguel está precisando de emprego. Se souber de alguma coisa, ele estava me falando, ele está precisando. Aí Domingos, olha, você acredita que fulano de tal, eu fiquei sabendo que ele está empregando as pessoas da empresa dele lá e tudo, vou lá com ele. Então ela serviu de ponte para poder resolver meu problema. E a espiritualidade age dessa maneira. E é nisso que nós precisamos acreditar. Porque quando a gente faz a prece para os desencarnados, por mais que eles estejam numa situação complicada, difícil ou não vai ser a nossa prece. Nós não vamos ter, às vezes, esse poder da nossa energia chegar até essa pessoa, porque a gente nem sabe como que ele está, para poder auxiliá-lo de alguma forma. Mas a minha intenção, essa energia, vai esbarrar em alguém que tem a capacidade de auxiliar. Aí a hora que bate naquele espírito que um dia eu já ajudei, e vai falar assim, ó, fulano está pedindo o ciclano, vamos ajudar ele. Ele já fez alguma coisa e agora está na hora da gente retribuir. Vão lá auxiliá-lo. E aí eles movimentam e vão lá e resolvem. Porque nós não sabemos as nossas necessidades. Nós não temos a menor noção do que a gente precisa. Porque nós viemos aqui para sermos mansos, aceitar as coisas do jeito que elas são, que são sempre as melhores para nós. Nós não temos a noção, a visão ampla de tudo o que vai afetar a nossa vida. No livro Entre o Céu e a Terra, tem um caso interessante que tinha uma senhora com mérito, espírita, que já estava com mais dos seus 80 anos, estava com um problema no organismo já todo detonado, e naquela noite ela ia desencarnar. A equipe de André Luiz foi, chamada para poder auxiliar nos desencarnes dela. E aí eles chegaram lá, ali de dia, ia ser à noite,
para poder ver o ambiente, olhar tudo, né? E se afeiçoando, vendo os outros espíritos que estavam lá auxiliando, e ficaram de voltar à noite para poder auxiliar no desencarne dela, porque ela tinha mérito, ela sabia, era um espírito valoroso, que trabalhava no bem, lúcido, né? Tinha conhecimento da reencarnação, e aí ela seria auxiliada nesse processo. Já estava ali tudo certo, o organismo já estava debilitado, ela já estava recebendo as visitas e tal, já estava. Quando foi à tardinha, no momento que eles estavam indo para lá, que ela ia desencarnar, à noite, né, na madrugada, eles receberam a notícia de que ela não ia desencarnar mais. Aí falou assim, mas como assim? Nós estamos vindo aqui para auxiliar, ela está, né, já está, como diz, nas últimas, e agora ela não vai desencarnar mais? O que aconteceu? Está derrogando a lei de Deus? Não, foi uma prece. Aí eles falaram assim, mas se alguém fez uma prece e impediu o desencarne dessa senhora, porque aí nós vamos ter que, em vez de auxiliar a fazer o desligamento, nós vamos aplicar passe e arrumar recurso para encher ela de energia, para ela durar mais uns 2 ou 3 meses, que era a proposta que chegou para eles. Que alma é essa que tem esse poder para poder, né, adiar o desencarne de alguém? Deve ser alguém realmente com mérito muito grande. E aí lá tardinho, eles lá observando, viram várias pessoas indo lá, tudo, e aí chegou uma criança de 8 anos e falou, né, e aí acho que era Clarence, falou assim, lá André, é aquele ali que pediu a prece. Aí ele olhou assim, mas uma criança? Como assim? Ela nem é da família, ela foi adotada. E que poder que ela tem? Aí contou-se a história. Essa senhora tinha várias filhas. Uma das filhas tinha adotado essa criança, desde bebê. E a outra filha estava grávida, já com seus praticamente 6, 7 meses. E aquele espírito que iria reencarnar, ele tinha uma missão aqui na Terra, dentro do Evangelho. E era uma menina que iria se casar com aquela criança de 8 anos. Quando aquela criança percebeu, isso aí é em sonho, né? Ele não tem essa noção, mas o espírito percebe, sabendo que a avó ia desencarnar e que o desencarne dela iria causar um trauma na mãe que estava grávida e colocaria em risco a gravidez. Ela provavelmente perderia a criança, mesmo já sabendo e tudo, mas naquele momento, com 7 meses de gravidez, a mãe desencarna, causaria nela um choque, e esse choque poderia fazer um aborto. Ela, inconsciente, mas sabendo de tudo isso, ela fez uma prece pedindo, né? Quando ela desdobrou, ela fez uma prece pedindo para que a avó se mantivesse viva até o nascimento da outra, para não atrapalhar os planos que eles tinham com o Evangelho aqui. E aí, quando ele chegou lá para visitar, vovó, a senhora não vai morrer. Não, meu filho, mas você sabe que a vida continua e tudo. Não, vovó, agora não é a sua hora. Mas sem saber, ele só tinha a ideia dentro dele, mas ele fez a prece quando ele estava no sono. E aí a espiritualidade chegou e resolveu o que precisava. Nós precisamos acreditar no poder da prece, porque a gente acha que a prece é algo nosso pessoal. A gente é muito orgulhoso, achando que quando você está fazendo uma prece, você está fazendo alguma coisa em favor de alguém.
Aí a gente não acredita. Ah, fulano tem isso, tem aquilo. Vou fazer prece? Quem sou eu para fazer alguma coisa? É claro que a sua energia, a sua condição espiritual, você realmente não vai resolver o problema de ninguém. Mas a sua intenção, a sua fé, a sua sinceridade, a sua certeza daquilo que precisa ocorrer do bem. E quando você pede para Deus, para a providência divina, e se for algo justo, pode ter certeza que alguém que tenha capacidade de modificar uma situação vai receber e vai tomar as providências. A gente olhando nesse caso, o que uma criança de 8 anos com a sua prece pode ajudar alguém que já está próximo do desencarne? Se a gente olhasse só as questões materiais, a gente não ia acreditar. Se não, isso aí não tem como fazer nada, não. Mas nós não estamos sozinhos. Nós podemos movimentar energias a nosso favor, se a gente tiver mérito, que vão realizar aquilo que para nós é impossível. Então a gente precisa acreditar na força do bem. Pequenos atos que nós fazemos no nosso dia a dia pode fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Quando a gente faz essas preces, quando a gente fica nesse estado receptivo do bem, que a gente recebe uma boa influência, uma boa orientação, nós realizamos muito mais do que a gente imagina. A gente se ajuda e ajuda os outros também. Então a gente precisa estar com essa confiança, ter essa certeza de que as coisas acontecem do jeito que precisa acontecer. Agora, se você não quer ser mais um que vai participar, mais um que vai auxiliar, é te dar a oportunidade. Você não vai fazer tudo sozinho, mas vai te dar a oportunidade de contribuir, nem que seja como um pensamento, e até mesmo para firmar em você a certeza de que você vai fazer o certo. Tem um outro caso interessante do livro Jornada dos Anjos, que conta que o pessoal estava num centro espírita, lá realizando, estava tendo reunião espírita, estava tendo passe, estava tendo palestra, e a dirigente da casa, logo no início da reunião, ela fez a prece para abrir os trabalhos, pedindo proteção, harmonia e tudo mais, e ela era um médium vidente. E aí, no meio da reunião, ela viu 2 indivíduos, e o guia espiritual chegou próximo dela e falou assim: aqueles 2 que estão ali acabaram de cometer um crime, assassinaram uma pessoa e estão aqui se escondendo da polícia. Aí, se nós soubéssemos disso, qual seria a nossa reação? O que a gente ia fazer? A gente vê tanta gente diferente aqui, às vezes pode ser até um de nós, comum, né? A gente não sabe, pode ser qualquer um de nós. E o que ela fez? O guia espiritual falou para ela assim: fica tranquilo, continua com a sua vibração, as coisas vão se resolver por si só, eles não vão influenciar em nada aqui, justamente por causa da proteção do jeito que está aqui. Eles não vão interferir. Mas e se nós, não tivermos essa confiança, não tivermos essa certeza? Aí você vai ficar o tempo todo olhando para a pessoa e está lá, ó, fulano, e agora? Nós, se ele vier para cá, e se a polícia chegar ali e começar um tiroteio aqui, querer pegar eles, essa coisa toda, cadê a nossa confiança? Aí o que vai acontecer? Se a gente estiver tranquilo, confiante, as coisas vão fluir
e ninguém nem vai ficar sabendo, que é o que aconteceu. Mas se a gente começa a atrair a espiritualidade inferior, a gente começa a desejar, mesmo que inconsciente, porque se você não confia e você começa a pensar aquele monte de coisa errada que poderia estar acontecendo, você está materializando você está materializando todas as possibilidades do mal que poderia estar acontecendo. E aí o que acontece? Pode ser que acabe acontecendo. Então nós precisamos confiar nos nossos pensamentos. Nós precisamos adestrar os nossos pensamentos. E isso a gente só faz quando a gente conhece de verdade. Quando você tem certeza. Quando você vai realizar qualquer coisa e você faz uma prece pedindo para as coisas darem certo, seja uma viagem, seja para você ir para o serviço, seja para você realizar aquilo ali, seja para o outro que está indo fazer alguma coisa, você faz a prece e, como diz, entrega na mão de Deus e vai cuidar da sua vida? Ou você fica o tempo todo lá vigiando para ver se Deus não vai cochilar, se a espiritualidade vai continuar agindo? Como é que a gente age? A gente confia? Quem somos nós para fazer alguma coisa? A gente acha que a espiritualidade superior, as leis divinas, é igual a gente, falho, preguiçoso, que não quer fazer as coisas direito. Não tem isso não. A gente vê nos carros, escrito lá, Deus é fiel. Aquilo ali é uma afirmativa. E na hora que a gente vê aquilo ali, a gente tem que perguntar: Deus é fiel. E eu? Eu sou fiel? Eu confio? E se você fez uma prece, pedindo para tudo seja daquela maneira, e não aconteceu daquela maneira, será que foi a sua prece que foi fraca? Ou será que tinha que ser da outra maneira? Porque indiferente do nosso pedido, tem hora que a gente não vê o todo. E por mais sincero, mais bom que sejam os nossos pensamentos, tem hora que a gente não vê aquilo que é o melhor para nós. E as coisas acontecem diferente. Por isso que quando a gente faz qualquer pedido, a gente pode colocar a nossa opinião, mas no final é algo que a gente tem muita dificuldade de falar, de sentir, principalmente, é que seja feita a vontade de Deus. Eu posso até pedir para ser daquele jeito, mas se não for, que seja a vontade de Deus, porque nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, do jeito que as coisas têm que acontecer, do jeito que tem que estar. E para a gente ver mais um pedacinho aqui, no item 21, Kardec fala assim: o homem suporta sempre a consequência das suas faltas. Não há uma só infração à lei de Deus que não tenha punição. No caso aqui, punição é uma palavra um pouco forte, é uma maneira da gente entender, porque nenhum de nós é punido, a gente é sempre educado. Nós punimos as pessoas, Quando alguém rouba e você manda a pessoa para a prisão, e lá ela sofre maus tratos, passa dificuldade, passa fome, passa frio, passa violência, nós estamos punindo alguém, achando que sofrer vai fazer a pessoa melhorar. Pode evitar da pessoa nunca mais querer voltar, por causa do sofrimento que ela passou. Mas isso não educa. Isso pode trazer mais revolta. No nosso dia a dia,
Quando alguém comete alguma falta, a gente quer punir a pessoa. Mas a punição vai deixar da pessoa continuar errando? Uma vez eu vi um filme que o cara tinha feito um roubo enorme e ele foi para a prisão. E ninguém descobriu onde é que estava o dinheiro. Ele passou os 10 anos lá na cadeia e a hora que ele saiu, ele foi lá e pegou o dinheiro e pronto. Já tinha prescrito, né? E ele ficou com o dinheiro. Aí a hora que foram prender ele, porque ele estava com o dinheiro roubado, ele falou assim: eu já cumpri a minha pena. Eu já cumpri minha pena. Agora eu vou gastar o dinheiro. Eu não roubei, eu fiquei preso. Paguei pelo roubo? Pronto. Então tem hora que a gente faz as coisas, né, já pensando na punição. Quantos de nós que era adolescente, que queria ir para uma festa, e o pai ou a mãe falou assim: ó, se você for, você vai ficar um mês de castigo. Aí a gente vai, faz as contas e fala assim: eu vou ficar um mês de castigo. Esse mês não vai ter festa, não vai ter nada, só vou ficar na escola mesmo e tal. Ah, eu fico um mês de castigo, não tem problema não. E você continua fazendo. A gente não conscientiza. Você não deixa de fazer as coisas pelos motivos corretos. Educar é isso. Quando a gente educa, a gente faz as coisas indiferente de onde a gente está, com quem a gente está, com o que acontecer. Porque você está fazendo porque você aprendeu, não porque você está sendo vigiado. Que educação é essa que nós damos aos nossos filhos ou aos nossos colegas de trabalho, né? Você está ajudando alguém, né? Vamos supor, o Marisa está lá, tem um tanto de aluno lá cozinhando. Aí ela está lá, auxiliando e tal. Aí pronto, agora vocês podem fazer sozinhos. Será que ela pode sair e deixar isso por conta própria? Ou ela tem que ficar lá o tempo todo: ó, não é assim não, olha como é que eu ensinei, é desse jeito, é do outro. Aí só quando ela está lá dá certo, quando ela não está, não dá. Nós precisamos ter essa liberdade. A gente não depender das outras pessoas para a gente poder fazer o certo. Não depender da vigilância. A gente fazer por nós mesmos. Nós temos aqui os grupos que vêm fazer a limpeza na casa. Tem um que é o líder, que é aquele que organiza, é o que chama as pessoas, que fala: ó, semana que vem é nós e tal, né? Avisa todo mundo e tudo. Uma pessoa responsável pelo grupo, pode ser todos, mas sempre fica um que é o responsável, que vai estar fazendo as coisas. Aí se esse, né? Vamos supor que ele esqueceu, ou que ele viajou, ficou incomunicável e não avisou ninguém. Se o grupo falou assim: ó, gente, a faxina é nossa esse final de semana. Ah, mas fulano não avisou. Ah, então vamos ficar de boa. Então não vai ter não. Como assim? Se cada semana é um grupo, ninguém avisou nada, e vocês não vão tomar providência? Não vai por conta própria? Ou não vai procurar chamar? A gente sempre tem que esperar alguém ficar, né, cutucando a gente para poder fazer o certo. Nós temos que ter a nossa iniciativa, ter a nossa parcela. E na hora que a gente vai fazer pressa, é desse jeito. Peça para você ser aquele que faz a diferença. Não que tenha que ficar dependendo dos outros. Se alguém me chamar, eu não vou. Aí a gente culpa o outro, né? Ah, ninguém me chamou. O dia que você tiver por conta própria, que depender só de você, como é que fica? Todos nós gostamos dessas pessoas. Que a gente fala que a pessoa é desembolada, né? Que a pessoa resolve por si só. Se der alguma coisa, ela vai lá e resolve. Por que nós não podemos ser essa pessoa? Então, na hora que ele falou que a gente tem as nossas punições,
A gente precisa educar. Porque na hora que a gente faz as nossas preces para as pessoas fazerem o correto, né? Você vai sair de folga do seu serviço, seu filho vai sair do carro à noite, seu marido vai trabalhar, você faz a prece e entrega, e vai cuidar da sua vida. Você tem outras coisas para poder fazer. Agora, se você não ensinou ele a se comportar sozinho, o tempo todo você tem que ficar ligando, o tempo todo, enquanto você não receber notícia, você não sabe se está certo ou se está errado, como é que fica? Então a gente pode fazer a prece em benefício das pessoas que estão sofrendo, que estão com dificuldade e tudo mais, mas aquilo que está na nossa responsabilidade, nós precisamos criar independência nas pessoas, em tudo. Tem um passo aqui. O dia que quem não está acostumado, né, que toda semana está aqui aplicando passo, aí a pessoa não vai, a gente não vai ter passo não, porque ninguém quis ir. Você tem que chamar. Ó, hoje os passistas não vieram, você pode ir, você sabe quem que é, tomar as providências. Nós precisamos ser essa pessoa dinâmica que resolve. Porque quando a gente estiver no mundo espiritual, aí vai ficar aquele tanto de gente fazendo prece para nós, volta porque aqui está dependendo demais de você, ninguém sabe fazer nada, ficou tudo arruinado, deu tudo problema, aí nós vamos ficar com peso de consciência, porque nós criamos uma situação que só dava certo com a gente. Aí você desencarnou, você saiu, e aí? A gente se sente, né, superior, isso é orgulho e egoísmo da nossa parte. Porque tudo tem que funcionar enquanto você estiver lá. É o maior erro que a gente pode cometer. Em todos os níveis. Na educação das pessoas, no ambiente de trabalho, em qualquer lugar que você estiver. Você tem que ser independente, tem que criar essa independência. Porque depois não adianta ficar fazendo prece. Aí você vai ficar fazendo prece para aparecer outra pessoa ali. Sendo que aquela pessoa é você que devia ter se arrumado. Vamos nos esforçar em sermos pessoas cada vez melhores, cada vez mais disponíveis, cada vez mais receptivas ao bem. E a gente só consegue fazer isso sendo bom, esforçando em ser bom. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja.